Olá meninas, espero que estejam gostando aqui das nossas aulas. É muito importante a participação de vocês, por isso a gente sempre pede para deixar aqui seus comentários, suas curtidas. E hoje, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos e a violência obstétrica também que acontece aqui no nosso mundo. Quem vai falar sobre isso é a Dulce Xavier, socióloga. Aproveitem a aula. Olá, eu sou Dulce Xavier, eu sou de São Bernardo do Campo, promotora legal popular e também da Frente Regional ABC de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, né? São alguns anos que eu tenho participado desse curso e é sempre muito bom estar com vocês. Bom, o tema que eu vou falar hoje é sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos e violência obstétrica. Eu preparei uma apresentação e vou seguir a apresentação porque são muitas informações para a gente tratar. E do que a gente vai falar, né? A gente vai tratar do enfrentamento da cultura patriarcal, né? Na verdade, toda essa luta por direitos reprodutivos, para combater a violência obstétrica e outras ações nesse campo, são de enfrentamento da cultura patriarcal que ainda quer impor a maternidade para as mulheres como único papel, assim como tratar a sexualidade e o prazer como questões morais, como pecado, e não como questões de saúde pública. Então, e aí vem uma luta do movimento de mulheres por autodeterminação, né? Não só dos movimentos de mulheres, mas das pessoas em geral, sobre autonomia de decisão sobre o corpo, né? Direito de escolha sobre a reprodução, direito de viver a sexualidade e o prazer, sem nenhuma forma de discriminação. Também nós vamos falar de políticas públicas de saúde que garantam essas condições e das dificuldades que nós estamos enfrentando, principalmente nos últimos 6 anos, de 2016 a 2022, no campo da saúde sexual e reprodutiva, por ação de grupos religiosos, especialmente, e grupos de extrema-direita. Então, nós vamos tratar de tudo isso hoje. Pode passar, por favor? Então, para começar, a gente vai falar da noção dos direitos reprodutivos, né? Do conceito, um pouco do conceito, mas também falar um pouquinho da história, né? Os direitos reprodutivos, ele é o acúmulo de várias décadas de luta, de reivindicação das mulheres, pela condição de decisão sobre o número de filhos, o espaçamento de ter filhos, e principalmente a decisão da reprodução ser uma decisão da mulher, né? E o Estado garantir essas condições para que as mulheres exerçam essa possibilidade de decidir sobre o número de filhos, se quer ter filhos, quantos ter e como, né? Então, no encontro da ONU, numa conferência da ONU em 94, depois, no outro ano, uma conferência que aconteceu na China, em Beijing, na conferência específica das mulheres, vários países participaram e reafirmaram no documento a conceituação do que são os direitos reprodutivos e direitos sexuais. Então, a Miriam Ventura, que é uma advogada brasileira, ela resume assim: direitos reprodutivos é o direito básico de todos os casais e indivíduos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos, o espaçamento dos nascimentos e o intervalo entre eles, e se quer ter filhos, né?
de dispor de informação e de meios para isso, o direito de alcançar o nível mais elevado de saúde sexual e reprodutiva, o direito de tomar decisões relativas à reprodução, sem sofrer discriminação, coação ou violência. Porque às vezes a gente decide que não quer ser mãe, mas a gente sofre muita discriminação por isso, e até a opressão, coação para que a gente mude de ideia, né? Então a gente conseguiu conceituar e colocar como compromisso dos países participantes dessas conferências assumir a responsabilidade de criar condições para isso. O próximo. Também é importante lembrar que foi definido o conceito de direitos sexuais. Ele é bem mais amplo, outros encontros do movimento internacional LGBT tem toda uma produção teórica em relação a isso, mas eu resumi aqui, de acordo com os documentos do CAIRE de Beijing, direitos sexuais é o direito de exercer a sexualidade de forma livre, autônoma e informada, de ter a liberdade de escolha sobre como e com quem se relacionar afetiva e sexualmente, direito a políticas públicas que proporcione acesso à informação e aos meios para a garantia da saúde sexual e reprodutiva. Por exemplo, como é que as pessoas fazem para prevenir infecção sexualmente transmissível, né? Todos os públicos, independente da prática que escolham para si de viver a sexualidade, ela tem o direito de receber informações e os meios seguros para que ela consiga ter a sua vida sexual satisfatória e garantir a sua saúde sexual, né? E os meios também para garantir a saúde reprodutiva. O direito de expressar a sexualidade sem sofrer qualquer forma de discriminação ou violência. O próximo, por favor. E uma questão que nós do movimento de mulheres, estamos também chamando a atenção e somando aos conceitos de direitos sexuais e direitos reprodutivos, é o termo justiça reprodutiva, que amplia os direitos sexuais e direitos reprodutivos, porque a justiça reprodutiva é uma contribuição do movimento das mulheres negras, que também em 1994, no Encontro de Mulheres Negras, adotou esse termo justiça reprodutiva como uma forma de ampliar a discussão de saúde sexual e reprodutiva, juntando isso à questão da justiça social, porque o acesso das pessoas às políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva não é igual. Então, a população negra, ela tem mais dificuldade de ter acesso, ela tem outras vulnerabilidades que se somam à desigualdade de gênero, à desigualdade por orientação sexual, que é a questão racial. Então, e vamos falar aqui das mulheres negras, né? As mulheres negras têm mais dificuldade de acesso, têm menos, elas são maioria entre as pessoas mais pobres, então, as condições de vida delas são mais vulneráveis do que a massa, a média das mulheres em geral. Então, as mulheres negras trazem essa necessidade da gente fazer a articulação da luta por direitos reprodutivos sexuais com a justiça, a luta por justiça social e o rompimento da discriminação pela questão da raça e a busca pela igualdade, não só de gênero, mas de raça, e outras questões que a parte da população sofre discriminação, né?
Então, é um conceito criado pelas mulheres negras que denuncia a não inclusão das condições das mulheres negras de alcançar autonomia e escolha reprodutiva, pela superposição de opressões. Algumas leis e normativas sobre direitos reprodutivos no Brasil, né? Direitos sexuais e direitos reprodutivos. Sobre o aborto legal, por exemplo, né? O acesso ao aborto legal em dois casos, que é quando a mulher corre risco de morte em decorrência da gravidez e quando a mulher engravida de estupro, ela tem condição de decidir realizar um aborto para salvar sua vida ou porque ela não quer aquela gravidez porque foi decorrente de um estupro. Isso está previsto pelo Código Penal desde 1940. Então, faz muitos anos que esse direito ao aborto legal está garantido por lei no Brasil. No entanto, o acesso a ele é ainda um desafio muito grande, né? Em 94, 95, a gente tem o compromisso do Brasil de implementar os direitos sexuais e direitos reprodutivos aqui, como signatário do documento dessas conferências. Em 1996, é aprovada no Brasil a Lei do Planejamento Familiar, que é uma lei que garante, até hoje, né, o acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva, o acesso à prevenção de infecção sexualmente transmissível, prevenção de gravidez, oferecimento de métodos contraceptivos e conceptivos, né, porque o planejamento familiar também garante o acesso a métodos conceptivos, né, se a mulher quiser engravidar, a saúde pública, por meio do SUS, deve oferecer condições para uma possibilidade de tratamento, né? Entre outras ações que estão previstas na Lei do Planejamento Familiar, que está vigente até hoje, né? E em 1999, o Ministério da Saúde criou uma norma técnica para regulamentar o serviço de aborto legal. 59 anos depois que já estava aprovado no Código Penal brasileiro, que o Ministério da Saúde cria as condições para atender, por meio de serviço público, o aborto legal. Então, é importante a gente demarcar isso para saber, para a gente ter a dimensão do quanto a gente precisa lutar ainda para que as coisas que estão previstas na lei se tornem de fato política pública de acesso a todas as mulheres, né? Então, levou 60 anos praticamente para uma lei se tornar uma política pública. E a gente diz isso porque é uma lei que está prevendo um direito para as mulheres sobre o seu corpo. Então, se uma mulher quiser interromper uma gravidez decorrente do estupro, ela tem esse direito. No entanto, como é um direito das mulheres e é uma questão que envolve a reprodução, os gestores, os políticos, né, as pessoas que tomam decisão no país demoram muito para garantir esses direitos e garanto para vocês que foi com muita luta, né, que isso se tornou realidade. Bem, em 2005, a contracepção de emergência, ou pílula do dia seguinte, passou a ser distribuída na rede pública para todas as mulheres, não só para as mulheres que sofriam violência sexual, né? Em 2012, o Superior Tribunal Federal reconhece o direito ao aborto em caso de anencefalia, então, quando a mulher tem uma gravidez com diagnóstico de anencefalia, ela tem o direito de escolher se ela quer interromper ou não, e a saúde pública deve oferecer essas condições para ela fazer a interrupção da gravidez.
é uma escolha, é sempre uma escolha da mulher. Em 2013, tem uma lei que obriga o atendimento dos casos de violência sexual no sistema de saúde, né? Ele tem que ser imediato e integral, né? Em 2014, uma nova medida muito importante, que foi a vacinação das meninas contra o vírus HPV, né, que é um vírus que, se não for tratado em algumas das suas formas, pode se transformar no câncer de colo de útero, por exemplo, né? O vírus tem várias formas, né? Tem vários tipos, e de 3 a 4 tipos são mais prejudiciais, e se não forem tratados, pode se transformar num tipo de câncer do colo de útero, por exemplo, ou câncer no pênis, porque é uma infecção sexualmente transmissível. Então, vacinar as meninas como política pública de saúde foi um grande passo. Depois, em 2015, os meninos também começaram a ser vacinados, né? Em 2022, a gente teve uma lei que garante a laqueadura sem a necessidade de autorização do marido, porque a lei inicial do planejamento familiar dizia que precisava da autorização do marido para realizar a laqueadura. Então, essa autorização cai em 2022, né? Agora, de todas essas normativas e possibilidades de atendimento em relação à saúde sexual e reprodutiva, a gente teve alguns retrocessos importantes de 2016 a 2022, com 2 governos que tinha entre seus gestores, né, e ministros e ministras e tal, pessoas ligadas a grupos religiosos com um comportamento como agente público, utilizando mais as doutrinas religiosas como parâmetro do que as leis brasileiras e as normas brasileiras de oferecimento de políticas públicas para as mulheres, né, garantindo a autonomia das pessoas sobre a decisão, especialmente nos casos de aborto legal, que a ministra Damares, que foi ministra da Mulher, procurou dificultar bastante o acesso ao aborto legal, articulou alguns documentos internacionais para dificultar a educação sexual nas escolas, entre outras medidas que foram contrárias aos avanços que a gente vinha conseguindo ter até 2016. Mas essa situação está mudando, já mudou, né? Ainda bem que a partir de 2023 a gente tem uma ministra da Saúde que já derrubou algumas portarias do governo anterior, garantindo o acesso das pessoas, né, homens e mulheres, às políticas públicas que promovem a saúde sexual e reprodutiva. Pode passar, por favor. Então, como eu falava das dificuldades para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente teve esses retrocessos, né? O termo violência obstétrica foi retirado dos documentos do Ministério da Saúde. Até 2014, a gente teve uma proposta de lei para regulamentar, reconhecer, conceituar e criar políticas para prevenir a violência obstétrica, mas esses projetos de lei não avançaram e o Ministério da Saúde, nesse período, retirou o termo violência obstétrica dos documentos do Ministério da Saúde. A questão da terceirização da saúde também é uma das questões muito sérias que prejudicam o acesso da população a métodos contraceptivos, por exemplo, porque algumas organizações que fazem convênio com
o Sistema Único de Saúde, são ligados a grupos religiosos e acabam dificultando o acesso da população a métodos contraceptivos. Exemplo, Hospital São Camilo não quer colocar DIU nas mulheres. O Hospital São Camilo atende pelo SUS, portanto, está obrigado a cumprir a lei do planejamento familiar de oferecer métodos contraceptivos de escolha das pessoas, né? No entanto, eles usam o argumento religioso que a entidade não aceita esse tipo de método anticoncepcional. E as pessoas, as mulheres que procuram o hospital, ficam sem colocar o DIU, né? Outra coisa que acontece muito é informações erradas por parte de grupos religiosos, né, dizendo que o DIU é abortivo, que a contracepção de emergência ou pílula do dia seguinte é abortiva, criando um desserviço, né, uma desinformação entre as pessoas e uma dúvida, né, nas pessoas se devem usar esse método ou não. Então, é muito complicado e a gente precisa estar muito atenta a essas questões e denunciar, né? Denunciar porque essas organizações, essas autoridades religiosas que confundem a população precisam ser denunciadas e nós precisamos fazer chegar a todas as pessoas informações corretas, né? E facilitar o acesso aos métodos de escolha de cada pessoa. Pode passar, por favor. Então, a consequência desse descaso, né, dessas dificuldades de acesso, dessas informações desencontradas, dessa dificuldade de educação sexual também, é que as pessoas têm mais dificuldades para ter uma prática preventiva, têm mais dificuldade para ter acesso a métodos contraceptivos, né? Tem menos informação de como exercer a sua sexualidade de uma forma segura, de uma forma tranquila e planejada. E aí, os abortos inseguros continuam altos, né? O número de abortos continua alto, a mortalidade materna em decorrência de abortos inseguros é alto também, é a quinta causa de morte materna, são os abortos inseguros, e abortos inseguros são aqueles casos que não estão previstos na lei, né? Na lei só está previsto o direito ao aborto, ao caso de risco de morte da mulher, de gravidez decorrente de estupro e de anencefalia. No entanto, os outros casos são tratados como crime e a mulher não pode procurar um serviço público, né, para interromper a gravidez se ela tomar uma decisão de não ter mais filhos, em geral pela condição dela, né? E nesses casos as mulheres acabam recorrendo a métodos inseguros e isso continua um número muito alto no Brasil, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Que forma a sociedade vai encontrar, né, de prevenir o número de mortes maternas em decorrência de aborto inseguro. Aumento de casos de sífilis, de AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A sífilis virou assim, uma epidemia, né? Os números cresceram muito na última década, em decorrência dessa falta de informação. As pessoas estão tendo vida sexual sem prevenção, sem usar camisinha, o número de HIV cresce também entre as pessoas mais jovens, né? E o Brasil foi o país onde mais morreu mulher grávida com Covid, né, durante a pandemia de Covid. Para vocês terem uma ideia, em 2004 foram 54 mortes por mês de mulheres, em 2021 passou para 108, né? Eu coloquei aí o link
da matéria do jornal Estado de São Paulo, e depois eu disponibilizo essa apresentação para Sandra, né? E aí ela pode passar para vocês terem acesso a esses dados. Eu coloquei aqui dois slides falando dos casos que são atendidos no Brasil, dos 3 casos permitidos por lei e dos casos de aborto que são criminalizados e por isso inseguros, né? E coloquei em cima uma provocação: o aborto é uma questão de saúde para a saúde pública. Então, tratar o aborto como crime, ele não tem conseguido ajudar a reduzir a prática de abortos, né? E a gente precisa pensar numa forma de mudar o tratamento. Tratar como crime não está ajudando até agora, né? Os 3 casos permitidos por lei tem uma norma técnica que regulamenta o atendimento, né? E nos últimos anos teve o fechamento de vários serviços e há muita resistência de profissionais e gestores de oferecer serviço. Em janeiro, o Vila Nova Cachoeirinha, acho que foi em dezembro de 2023 ou janeiro de 24, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha de São Paulo, que era referência na América Latina de atendimento do aborto legal, foi fechado pelo prefeito de São Paulo, né? A gente tem visto fechar vários serviços, né? E a gente fica se perguntando se, assim, aonde as mulheres recorrem para interromper uma gravidez que está prevista por lei e que é direito das mulheres, né? No ano de 2021, foram quase 2.000 abortos realizados, permitidos por lei, realizados em hospitais públicos, né? E são permitidos por lei. A maioria deles é em decorrente de estupro e em meninas muito jovens, que é o número maior de pessoas que sofrem estupro, né? A maior parte das mulheres que sofrem estupro, elas têm menos de 14 anos, e são essas meninas que engravidam e têm muita dificuldade de procurar os serviços públicos para interromper uma gravidez, né? O número de estupros em 2022 chegou a quase 76 mil. Entre as meninas, e 68% é de meninas até 14 anos. Então, a gente faz uma conta do número absurdo de estupros que acontece no país e um número baixo de mulheres que procuram para interromper a gravidez, porque, na verdade, a gente tinha uma média de 70 serviços no país todo e a gente caiu para 40 serviços, né, nos últimos anos aí, no último ano. A gente só vê serviços fechando, autoridades se manifestando contrária à menina que sofreu estupro, né? Juízas mandando a menina ter um pouquinho de paciência para esperar mais um pouquinho, né? E são crianças, às vezes de 10 anos, 11 anos, cuja gravidez também tem acarreta um risco para a saúde dessa menina, né? Que não tem o corpo ainda formado. Então, nós vivemos uma situação de opressão muito grande, até sobre as meninas que são vítimas da violência sexual. Elas são revitimizadas, às vezes, por autoridades que negam o direito que elas têm de interromper uma gravidez que não foi escolha delas e que ainda, em muitos casos, coloca a vida delas em risco. Bem, é mais uma luta que nós precisamos fazer aí, né? É mais um desafio que precisamos refletir e nos somar às manifestações, né, para a garantia desse direito.
Eu estava falando dos abortos criminalizados e inseguros, que são os outros casos que não estão previstos dentro da lei, né? E que são muitos no Brasil, muitos ainda. Só em 2020, o SUS atendeu 151 mil mulheres no ano para tratar as sequelas dos abortos provocados de forma clandestina. Isso significa 10 mulheres por hora atendidas no SUS. Imagina as outras que não procuraram o sistema público de saúde, né? Isso dá uma média de 500 mil abortos por ano ainda, por um cálculo que o próprio SUS faz. Então, o número de abortos é muito alto e a gente precisa pensar muito, enquanto sociedade, da necessidade de educação sexual, de acesso a métodos contraceptivos, de romper com a violência, né, doméstica que as mulheres sofrem, às vezes são impedidas de usar um método anticoncepcional, são forçadas a ter relações sexuais, né, numa relação de violência, e acabam engravidando e não conseguindo ter acesso à saúde pública para sequer ter informação sobre esse processo, né? Então, a gente precisa pensar muito como sociedade em como a gente previne as situações onde as mulheres são obrigadas, às vezes, a recorrer ao aborto, né? A gente não defende o aborto como método anticoncepcional, mas a gente precisa defender que as mulheres não sejam criminalizadas por uma consequência de falta de política pública, por exemplo, ou de situações de violência onde elas são obrigadas a ter relações sexuais sem a vontade delas, ou outras situações onde as mulheres decidem não levar uma gravidez adiante. Então, é importante a reflexão sobre isso, né? Porque ao prevenir e tratar de outra forma para reduzir o número de abortos, a gente está reduzindo o número de morte materna, porque muitas mulheres morrem a cada 2 dias, morre uma mulher em decorrência de aborto inseguro e sem assistência pelo fato dele ser criminalizado, né? E são mulheres pobres, né, especialmente mulheres jovens e mulheres negras, porque a pobreza é muito maior entre as mulheres negras e elas não têm acesso sequer à informação, né, e estão muito mais expostas a vulnerabilidades econômicas e outras vulnerabilidades. Então, eu estou colocando esses dados aqui porque é uma consequência da questão de como a saúde pública trata os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Para a gente refletir, né? Pode passar, por favor. Tem só um minutinho. A gente precisa fortalecer, então, a justiça reprodutiva, né? A importância da gente discutir, refletir sobre respeito ao direito constitucional de escolha das pessoas, porque está na Constituição, né? Sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a reprodução. A Constituição brasileira fala em respeito à liberdade de pensamento, né? Então, nós vamos viabilizar isso, né? Com nossas lutas. Cobrar e monitorar as políticas públicas de saúde para que garantam o acesso à educação sexual, aos meios preventivos de infecção sexualmente transmissível, planejamento reprodutivo, assim como garantir o acesso ao aborto legal e o atendimento humanizado do aborto quando ele é praticado de forma clandestina, né? Tirar a questão do aborto do Código Penal e tratar como questão de saúde pública, no sistema de saúde pública,
para prevenir o adoecimento e morte de mulheres e fazer rodas de conversa para a gente falar sobre isso e também falar sobre violência obstétrica, que é outra violação dos direitos reprodutivos, são as formas de violência obstétrica que a gente assiste no país. Eu vou falar um pouquinho sobre violência obstétrica a seguir. Então, violência obstétrica, o que é isso? A gente ouve falar muito de violência, várias manifestações de violência, mas a violência obstétrica, ela é tão antiga quanto as outras, só que a gente não fala muito, né? Porque é uma coisa que acontece dentro do sistema de saúde, na maioria das vezes, a partir de pessoas que são profissionais de saúde ou que atuam junto ao sistema de saúde e acaba que ficou meio naturalizado, né? Então, ela pode ocorrer, a violência obstétrica pode ocorrer durante a gestação, durante o parto e no pós-parto. E a gente vai tentar definir um pouquinho aqui para a gente refletir sobre o que é isso, né? É o desrespeito à mulher, é o desrespeito ao direito de escolha sobre o corpo e os processos reprodutivos, né? Como ela quer ter o parto, que tipo de acompanhamento que ela quer ter, como ela quer fazer, né? Podendo se manifestar essa violência por meio de violência verbal, física ou sexual. Então, é muito comum as mulheres ouvirem vários desaforos, né? Vários comentários constrangedores, tipo, na hora de fazer estava gostoso, agora você está gritando, né? Na hora de fazer você não chorou, agora você está chorando. Isso especialmente na hora do parto, né? Ela também se caracteriza pela negação de informações. Então, a mulher, no processo de gravidez, parto, pós-parto, ela não tem informações o suficiente para ela tomar decisões sobre o que ela quer fazer. Essas informações são sempre difíceis, né? Porque na maioria são muito técnicas e tem profissionais que simplesmente falam: ah, você não entende, eu não vou te falar sobre isso. Desrespeito à decisão da mulher, adoção de intervenções e procedimentos desnecessários, né? Práticas desnecessárias, sem comprovação científica, sem evidência científica, negação do direito de acompanhante, tudo isso faz parte da violência obstétrica. E ela afeta negativamente a qualidade de vida das mulheres, ocasionando abalos emocionais, traumas, depressão, dificuldades na vida sexual, problemas de saúde, problema físico, entre outros, né, como consequência disso. Pode passar, por favor. Exemplos de situações de violência obstétrica. Eu marquei alguns em vermelho aí, mas assim, é muita coisa, né? Então, são muitos relatos, muitas situações onde que a gente ouve várias coisas, né? E na maioria das vezes a gente só percebe que sofreu a violência obstétrica quando participa de uma roda de conversa, de um evento onde alguém esteja falando sobre isso. A maioria das mulheres que tem filhos, né, passou por alguma situação constrangedora ou violência, mas nunca pensou que pudesse denunciar isso como violência, né? Então, maus tratos, xingamentos, mandar ficar quieta, não se mexer, não falar que está sentindo dor, não gritar, né? Recusa de admissão no hospital ou maternidade. Então, aquela história da mulher vai para a maternidade, manda ela para casa, ou aqui não tem vaga, procura em outro lugar. Às vezes a mulher está na hora de parir e ela não consegue adentrar, não consegue ser admitida no hospital, né? A proibição da entrada de acompanhante, como eu já falei, o uso do soro com ocitocina, que é
um hormônio para acelerar o trabalho de parto, por conveniência médica, né? Ele pode ser usado em alguma situação, mas não deve ser usado para facilitar, para apressar o processo, né, do parto, porque o médico quer fazer outra coisa, né? Principalmente quando o parto está evoluindo adequadamente, não tem necessidade de dar um hormônio para acelerar isso, que causa um processo doloroso pelas contrações que não são mais naturais, são forçadas, né? E aí não querem que a mulher grite. Dá o soro para apressar as contrações, isso dá mais dor, mas ela não pode gritar, né? Então, são situações assim que toques sucessivos, né? E por várias pessoas, em alguns hospitais, escola, o médico chama vários alunos para fazer exame de toque na mulher, isso pode dar vários problemas para a mulher. Lavagem intestinal, raspar pelos pubianos, impedir a mulher de se alimentar, amarrar as pernas e os braços das mulheres, né? Imagina as mulheres não conseguirem se mexer, porque é um momento que a mulher precisa fazer muita força, né? E ela está amarrada, né? Separar a criança da mãe na hora que ela acaba de nascer, né? Isso impede ou dificulta o aleitamento materno na primeira hora. Realizar episiotomia rotineira, que é aquele corte na vagina, que eles chamam de PIC, que isso pode ser um corte muito grande que vai em direção à perna, inclusive. E para aumentar a área de acesso do médico ao canal vaginal, ao canal onde, para facilitar, para ir mais rápido, né? E isso pode dar muito problema para a mulher, né, em decorrência desse corte que pode romper o períneo, e isso vai dar vários problemas para ela de saúde no futuro. É a manobra de Christeler, que é o tal de colocar o braço sobre a barriga da mulher. Algumas mulheres relatam que o médico subiu sobre elas, sentou na barriga dela para empurrar a barriga para sair mais rápido, né? Isso também está proibido, porque nessa situação pode ocorrer, muitas mulheres quebram a costela, machucam a criança, né? Pode dar vários problemas para a mulher. A ruptura artificial da bolsa amniótica, realização de cesarianas desnecessárias sem o consentimento da mulher ou apenas por conveniência médica. Tudo isso, e deve ter muito mais coisas, né, que outras mulheres relatam, mas eu fiz um resumo aqui, pode passar, por favor. Bom, eu já falei algumas consequências, né? A manobra de Christeler pode ter lesão, pode causar lesão em órgãos internos da mulher, como fraturar a costela, provocar fratura na criança. A episiotomia pode aumentar o risco de infecção e hemorragia, a longo prazo pode significar incontinência urinária e fecal, dificuldade de ter relação sexual pela dor provocada pela cicatrização. O uso do hormônio ocitocina pode aumentar as dores e também pode causar outros problemas, por exemplo, com o aumento da frequência cardíaca da mulher, além de dificuldade da oxigenação do bebê, né, podendo dar dano cerebral à criança. Então, assim, é muito grave. Constrangimento, trauma, medo, entre outros sentimentos advindos da forma como as mulheres são tratadas. E ainda tem o famoso ponto do marido, né? Que quando a mulher tem um parto normal, os médicos dão um ponto na vagina para estreitar a vagina
e para que os homens tenham mais prazer no ato sexual, mas isso pode causar mais infecção para a mulher e dor na relação sexual. Então, assim, é um absurdo o que se faz com o corpo da mulher sem o consentimento dela, porque na maioria das vezes, a maioria absoluta, ela não tem informação das decorrências dessas práticas, né? Pode passar, por favor. E quem pode praticar violência obstétrica contra a mulher? Pode ser qualquer pessoa que preste alguma assistência ou atendimento à mulher no processo de gravidez, parto e pós-parto, né? Qualquer pessoa, né, que faça um comentário, mas você aqui de novo, né, durante o pré-natal, por exemplo, mas você não vai parar nunca de ter filho, né, ou comentários assim que não diz respeito à pessoa que está atendendo, né, são comentários constrangedores, né, que desnecessários, né, é, é um exemplo só, né, mas, por exemplo, a qualidade do atendimento, há várias mulheres no pré-natal que relatam que sequer medir a pressão arterial da mulher, e é uma das coisas que mais mata a mulher no parto, é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, que isso é um controle da pressão arterial, né, que precisa ser acompanhada, por exemplo, pode evitar, né. Em geral, assim, é sentida mais a violência obstétrica pela equipe médica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, obstetrizes, né, ou qualquer outro profissional que, em algum momento, presta esse tipo de assistência à mulher que está grávida na hora do parto ou pós-parto, né? Pode passar, por favor. E a gente não tem uma legislação nacional que conceitue a violência obstétrica, né, que diga o que é, como acontece, como é que se previne e onde se denuncia. A gente não tem uma lei nacional, a gente tem alguns municípios que têm leis, alguns estados, mas ainda a gente não tem uma lei nacional, né? Mas a gente tem alguns direitos da gestante que são garantidos por lei e que é preciso a gente também conhecer para fazer valer esses direitos, né? A lei do vínculo à maternidade, a gestante tem o direito de saber, desde o do ato da sua inscrição no programa de pré-natal, em qual maternidade ela vai realizar o parto e se será atendida nos casos de intercorrência. Então, é uma lei do vínculo à maternidade. Essa lei garante que a mulher tenha essa informação. A lei do direito ao acompanhante, que é de 2005, que mesmo que a mulher faça a opção de ter uma doula, né, que é uma pessoa que vai acompanhar a mulher, dando um apoio psicológico, informações sobre a questão da saúde e tal, mas que não tem nenhuma, que não faz nenhum procedimento, né? Ela só vai acompanhar a mulher, mesmo que ela escolha ter uma doula, é garantido o direito de ter também um acompanhante de escolha da mulher, para a permanência no estabelecimento de saúde, né? Então, é a lei do acompanhante que é de 2005. Quem escolhe acompanhante é a mulher, né? Não precisa ser obrigatoriamente o pai da criança, né? A parturiente tem o direito de saber sobre o seu estado de saúde, sobre os procedimentos indicados, e os profissionais de saúde têm a obrigação de explicar a finalidade de cada intervenção, os riscos e alternativas disponíveis, né? Então, isso é a obrigação dos profissionais de saúde. Pode passar, por favor. Então, tem alguns projetos de lei, né? Tem alguns projetos de lei
para sendo discutidos no âmbito federal, né? Mas a gente não tem ainda uma lei nacional. De 2016 a 2022, o Ministério da Saúde retirou dos documentos do Ministério da Saúde o termo violência obstétrica e é, eu coloquei aqui uma lembrança do caso de julho de 2022, quando o anestesista estuprou uma mulher que estava anestesiada durante um trabalho de parto, uma cesárea, né? As profissionais da enfermagem que filmaram, elas relatam que se tivesse uma pessoa acompanhando ali perto da mulher, isso teria mais dificuldade de ter acontecido, né? Então, a acompanhante, ou acompanhante, né, da escolha da mulher, é muito importante, porque, infelizmente, são vários acontecimentos, né, e ter um acompanhante perto, sempre do lado da pessoa, pode ajudar um pouco. Pode passar, por favor. Algumas ações preventivas, né, que podem minimizar algumas situações. Conhecer a maternidade antes do parto, é um direito da gestante, né? E ela já pode se informar sobre as práticas que são adotadas naquela unidade hospitalar. Fazer um plano de parto com um profissional de saúde que atende a mulher, né? E entregar na maternidade onde ela vai ter a criança, né? Com antecedência. Esse plano de parto é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Há um pouco de resistência por parte de alguns profissionais de discutir com a mulher e ajudá-la na construção desse plano de parto, né? O que ela quer, quais são as perspectivas dela, o que ela aponta como desejo dela nesse processo, né? E como a gente tem muita dificuldade de ter a nossa posição respeitada, então é um pouco, precisa negociar muito com o profissional de saúde, ele precisa ser uma pessoa mais comprometida, né, para aceitar, mas eu acho que uma luta que a gente precisa fazer, né, ter uma acompanhante, né, como eu tinha falado, pode ser uma doula e um acompanhante, não precisa abrir mão do acompanhante porque você optou por uma doula. A doula é uma pessoa que cuida do bem-estar físico e emocional da mulher durante a gestão, durante o trabalho de parto e o pós-parto, né? Elas não executam nenhum procedimento técnico. Na verdade, é uma pessoa que vai fazer aquele papel que a parteira faz. A parteira, ela faz esse acompanhamento e ela também ajuda no procedimento do nascimento. Só que a doula não faz esse procedimento. Ela só dá um apoio físico, um apoio emocional, por exemplo, né, fazer um pouco de massagem na mulher, que ajuda ela a relaxar enquanto ela está tendo contrações, né? Acompanhar dessa forma. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei aqui um slide falando que nós precisamos falar sobre violência obstétrica, falar como prevenir e como denunciar, né? A violência obstétrica, ela é desconhecida pela maioria das mulheres e falar sobre ela ajuda a prevenir situações de violência, porque a gente ouviu muito pouco sobre isso, né? As mulheres que têm filhos ficam sabendo que passaram por violência nesses espaços de roda de conversa, né? Conhecer e divulgar o trabalho das doulas para as gestantes, para que as gestantes possam contar com o apoio delas. Denunciar as más práticas na Secretaria da Saúde do seu município ou na ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, é possível denunciar, né, as práticas que você se sentiu violentada, né?
Nos casos de usuário de plano de saúde, pode denunciar o profissional ou a profissional que praticou a violência no conselho de classe. Então, se foi uma enfermeira que tratou mal, teve algum procedimento que você se sentiu violentada, então pode ser no conselho de enfermagem. Se for uma pessoa, um médico ou uma médica, pode ser no conselho regional de medicina, né? Entrar na justiça com ação para reparação dos danos materiais, estéticos ou morais. Então, muitas mulheres ficam com problemas de saúde, com problemas estéticos, né? Com traumas muito grandes. Então, é importante também procurar justiça para reparar isso, né? E participar dos conselhos de saúde na sua cidade, no seu bairro, para poder monitorar ações relativas à prevenção da violência obstétrica. Pode passar, por favor. Eu coloquei aqui algumas referências que são importantes, né? As Catarinas, que é um site de mulheres de Santa Catarina, e elas têm um texto muito interessante sobre justiça reprodutiva, que é uma discussão bastante nova também, né? O site do Cefêmea, que trabalha muito acompanhando os projetos de lei relativos a direitos das mulheres na Câmara Federal e no Senado, né? Então, elas atualizam sempre a legislação sobre isso, se alguém tiver interesse, né? Tem um livreto sobre violência obstétrica que está no site do Ministério do Governo do Mato Grosso do Sul. O governo do Mato Grosso do Sul fez uma publicação, né, e está divulgando, e tem alguns filmes na Netflix, que é o Renascimento do Parto, que foi feito por um grupo de militantes pelo parto humanizado, né, e elas fazem 3 documentários importantes, que eu acho que são muito legais de serem assistidos. Então, tem o Renascimento do Parto 1, 2 e 3. São 3 documentários já produzidos. E um outro que está no Google Play, que é o Começo da Vida, que também são documentários produzidos por uma mulher brasileira, sobre como é que o desenvolvimento das crianças, né, a partir, inclusive, da gestação, como é que foram as condições dessa criança nascer e tal. Então, são referências muito importantes e eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a reflexão, né? Eu não costumo falar muito rápido, mas enfim, o tempo é escasso aqui, né? Mas eu agradeço muito a atenção de vocês e disponibilizo essa apresentação para que vocês possam ver as referências e tal e também podem utilizar, né, na reflexão aí com seus grupos e rodas de conversa. Então, obrigada e um abraço.